crianças! Que bom que você veio aqui de novo. Lembra dessa caixa? Você tem uma igual aí. Lembra de pegar, hein, pra gente abrir junto. Aqui dentro dessa caixa tem algo que me faz lembrar aniversário de criança. O que será que é? Vamos abrir junto? Preparados? 1, 2, 3 e... um pergaminho e um martelo. Do que será que vamos falar hoje? Vocês têm uma noção? Eu não tenho. Vamos descobrir? O bebê Jesus, como todas as crianças, foi crescendo e crescendo. Ele gostava de brincar com seus amigos, gostava de ler histórias com a sua mãe e ela sempre lia histórias legais para ele. E ele passava o dia cantando e a sua mãe ensinou para ele a orar e ler alguns versículos da Bíblia. Quando ele ficou mais velho, ele aprendeu a ler e a escrever. Ele gostava de sair pela natureza e observá-la. Ele gostava das aves, construindo seus ninhos, as abelhas, as borboletas, as flores do campo, tudo chamava a atenção. E ele guardava tudo em sua mente. Ele era muito prestativo e ajudava todos que podia. Não importava o que a pessoa precisava, ele ia ajudar. E ele também gostava de cuidar dos animais doentes. Ele aprendeu a trabalhar com José na carpintaria. Por isso nós tínhamos um martelo na nossa caixa de presentes, porque ele ajudava José fazendo algumas coisas com madeira. Quando precisava varrer, ele fazia tudo com muito amor e deixava tudo brilhando. Quando era sua vez de arrumar algo, ele fazia com muito cuidado, guardava cada coisa em seu lugar. Quando ele tinha 12 anos, aconteceu algo muito especial em sua vida. Naquela idade, as crianças judias eram consideradas adultas e tinham responsabilidades de adulto. Uma dessas responsabilidades e privilégios era frequentar as festas religiosas que eles celebravam no templo lá em Jerusalém. Juntamente com José e Maria e muitos outros israelitas, Jesus partiu naquela primeira viagem a Jerusalém. A viagem era longa e levava vários dias. Iam muitas pessoas. Normalmente, as famílias viajavam juntas em caravana, então era muita gente. À noite, eles montavam um acampamento e dormiam até de manhã. E aí eles continuavam a viagem. Os homens e os jovens, com mais de 12 anos, caminhavam à frente, como você pode ver aqui. E as mulheres e os idosos e as crianças menores iam atrás. E eles caminhavam bastante e todos juntos. E eles tinham alguns burrinhos também para ajudar as mulheres que precisavam. Ao passarem por lugares importantes para a história de Israel, os pais contavam às crianças o que havia acontecido naquele lugar. Eles também cantavam salmos, especialmente quando chegaram perto de Jerusalém. Uma vez que estavam lá, participavam das cerimônias do templo. Em Jerusalém, Jesus observava com muita atenção cada cerimônia, cada ritual e comparava com o que via e o que estava estudando nos pergaminhos das Escrituras. Ele percebeu que o que havia estava ligado a uma missão que Deus havia dado a ele. Quando terminaram as celebrações, Jesus se aproximou de um lugar do templo onde havia uma escola. E os grandes mestres daquela época ensinavam outras pessoas. Ele começou a lhes fazer perguntas. E ele respondia as perguntas com o que a Bíblia estava dizendo. Aqueles mestres se maravilharam com o que ele estava falando. Ele conhecia a Bíblia e as Escrituras. Enquanto isso, José e Maria estavam começando a viagem de volta para casa. Eles estavam conversando com seus amigos, com os parentes e não perceberam que Jesus não estava com eles. Foi só no final da tarde, quando pararam para montar acampamento, para passarem a noite, foi que eles perceberam que Jesus não estava lá. Eles o procuraram entre os parentes, os amigos, mas Jesus não apareceu, Jesus não estava lá. Então, na manhã seguinte, eles estavam tão angustiados e voltaram correndo para Jerusalém e continuaram procurando por ele.
Somente no dia seguinte, eles o encontraram na escola do templo. Maria o repreendeu, dizendo para ele que procurou ele muito tempo. Então Jesus respondeu que estava ocupado com as coisas de Deus, seu Pai. Assim, Jesus mostrou que entendia qual era o seu relacionamento com Deus. Ele era seu Pai. Ele havia aprendido isso na Bíblia. Agora entendia mais ainda. Mas ele voltou para sua casa com José e Maria e continuou sendo um filho bom, um bom amigo também. Nós também podemos aprender como Jesus aprendeu sobre Deus na Bíblia e em tudo que Deus criou. E como é lindo ser cada dia mais parecido com esse menino alegre, obediente, trabalhador e disposto. Eu gostaria de ser mais parecido com ele a cada dia. E você? Agora a gente vai para a parte das perguntas. Eu vou fazer a pergunta aqui e você conversa com a mamãe e o papai aí sobre a sua resposta, tá bom? Qual foi a parte da história que você mais gostou? Qual você acha ser a parte mais importante da história? Como Maria e José devem ter se sentido quando não conseguiram encontrar Jesus? Por que Jesus passou um tempo no templo? Para que você vai ao templo? Vocês sabiam que existem cerca de 10.000 espécies de aves no mundo todo? Quantos tipos de aves vocês conhecem? Vocês podem numerar elas para mim? E como que são essas aves? São grandes? São pequenas? Vocês sabiam que existem aves que não têm dentes? Elas engolem a comida inteira. Vocês já viram um avestruz? O avestruz é uma das aves maiores que existem e elas são super rápidas e elas correm nas suas patas. Elas chegam a correr 70 km por hora. É quase mais rápido do que o papai dirigindo na estrada. O beija-flor é o menor passarinho que existe, ele só tem 5 centímetros de comprimento. E você sabia que os beija-flores batem as asas super rápido e eles podem voar para trás também? Você já viu os passarinhos aí no quintal da sua casa? E num parque? O que mais te chamou de atenção sobre eles? Alguns desses pássaros comem frutas das árvores. Os outros comem sementes, comem insetos. Alguns comem alguma coisa que eles até plantam. Mas vem cá, quem que dá toda essa comida para eles? Quem é que fornece o alimento para eles? Você sabe? Jesus, quando criança, também gostava de observar as aves. E uma vez, quando ficou mais velho, disse para as pessoas: observem os pássaros. Eles não plantam e nem colhem, e nem guardam seu alimento nos celeiros, pois o Pai Celestial é quem os alimenta. Acaso vocês são muito mais valiosos do que os pássaros? Que tipos de ninhos vocês conhecem? Por exemplo, o João de Barro constrói a sua casa com o barro. E o que mais a gente pode aprender com os ninhos que os passarinhos constroem? Alguns deles constroem com gravetos, outros constroem com palhas, com outras peninhas que eles vão encontrando e vão construindo o seu ninho. O cuidado que eles têm de fazer isso é muito lindo de se observar. E quem ensinou aos passarinhos a fazer o ninho deles? Foi Deus. Como é bom aprender mais sobre Deus à medida que fomos crescendo e por meio da sua palavra e das coisas que Ele criou. Quem quer conhecer todas as oportunidades que tem em aprenderem algo novo no dia a dia? Vamos ler o verso de hoje? Se encontra em Lucas 2:52. Jesus crescia em sabedoria, em estatura e no favor de Deus e das pessoas. O que é crescer em sabedoria, você sabe? Não é apenas usar o nosso conhecimento, mas também tomar boas decisões.
Crescer em estatura é cuidar do seu crescimento físico, também cuidando dos alimentos que a gente come e dos hábitos que nós temos, como o descanso, o exercício físico. Crescer no favor de Deus significa confiar em Deus a cada dia mais. Crescer no favor das pessoas é demonstrar o seu amor pelos outros. Jesus crescia em sabedoria, em estatura e no favor de Deus e das pessoas. Jesus crescia em sabedoria, no favor de Deus e das pessoas. Jesus crescia em sabedoria e estatura e no favor de Deus e das pessoas. Pense em que você gostaria de crescer. Pode ser estudar mais, ser mais obediente, ajudar mais em casa, melhorar sua maneira de falar, não sei, alguma coisa que você quer melhorar. Assim como Deus faz crescer e germinar a semente, Ele também deseja nos ajudar a crescer e nos tornarmos mais parecidos com Jesus. Agora, você vai orar e pedir a Deus que te ajude a melhorar nesse aspecto que você pensou. Você também tem uma semente aí com você. Você vai amanhã colocar ela dentro de um vaso ou no seu quintal. A mamãe pode te ajudar com isso. Você vai plantar essa semente e vai cuidar dela todos os dias. E vai orar também, pedindo para Jesus te ajudar a crescer todos os dias, assim como essa plantinha. Cuide dela, não esquece. Você também tem esse verso, que é o verso do dia. Lembra dele? Lucas 2,52. Você vai colocar na sua argola para no final você ter um belo presente. Tchau, até amanhã!